Deus está nesse lugar, amém? Que bom que você chegou aqui. Que bom que você encontrou aqui o seu espaço, sua cadeira, mais do que isso, o seu lugar. Essa é a casa de Deus. Portanto, se é a casa de Deus e nós somos filhos de Deus, nós estamos na casa dele. Nós estamos na presença dele. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos cantar juntos. Nós vamos invocar a presença do Senhor, adorar o seu nome, nos regozijarmos na sua presença. Deus é bom e Ele está nesse lugar. Amém, igreja? Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai.
nós encontramos uma série de menções que falam a respeito das nossas crianças. E talvez uma das passagens mais emblemáticas é uma daquelas em que Jesus Cristo, envolvido nos seus muitos afazeres, os discípulos tentando, quem sabe, poupar Jesus do cansaço, e eles procuram afastar as crianças de Jesus Cristo. Mas o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, procurando ensinar a importância das crianças, não só para aqueles discípulos, não só para aquela audiência, mas também para nós. Ele diz: olha, deixem vir a mim as crianças, porque dos tais é o reino dos céus. E nós louvamos a Deus porque nós temos as nossas crianças aqui na nossa comunidade. E que eu e você possamos, através da ação do Espírito, sermos bons exemplos para essas crianças, para que elas possam crescer, adorando e servindo a esse Deus. E através da ação de cada uma delas, mesmo na tenra idade, testemunhar o que Jesus representa para ela. Para cada uma delas, melhor dizendo. E nesse momento nós vamos orar junto com o João. Por favor, João, nos conduz em oração. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelo sábado de hoje. Que o Senhor possa abençoar todo mundo que está aqui. Que todo mundo possa ficar bem, quem está doente. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Bom, o meu irmãozinho, esse carinha aqui, ele ganhou R$500 de uma cliente da nossa mãe. Porém, a gente foi chegando o sábado e a gente começou a conversar com ele. E o que você tem que separar 10% do seu dízimo para você poder devolver lá na igreja. Mas ele não queria devolver o dízimo. A gente foi explicando para ele. E o que, olha, o dízimo não é uma coisa que a gente dá, é uma coisa que a gente devolve. Deus nos dá 100% de todas as coisas. Ele nos dá segurança, Ele nos dá alimento, um teto para morar. E com isso, Ele só pede para a gente devolver 10% do que a gente ganha para a gente poder pregar o Evangelho. Né, Yuki? Cadê o seu dízimo que você vai dar hoje? Aí, ó. Pronto. E com isso, Deus fala que quem dá o dízimo vai ter muitas moradas lá no céu. E com isso as portas vão sempre estar abertas. E agora fiquem... E vocês, agora os diáconos, eles vão passar com as salvas. E vocês podem também contribuir com a chave Pix, que está aqui passando um telão. E você que está nos acompanhando pela internet, pode acessar o QR Code na tela. Ou pelo e-mail também, que o e-mail vai estar aparecendo. Que ele também você tem que deixar explícito que o valor que você vai estar depositando vai ser ou dízimo ou oferta. Você pode sentar. Estou aqui, respondi, teu chamado pra servir, usa-me.
Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor nos dá todos os dias. Obrigada por cada pão, por cada alimento, pelo nosso abrigo, por nossa segurança. E, por favor, Senhor, abençoe cada família aqui representada e faça com que o teu dízimo, que nós estaremos devolvendo para você, que ele sirva como ajuda para muitas pessoas ao redor do mundo e que, principalmente, ele ajude a pregar o evangelho ao redor do mundo. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Há um tempo atrás, num dia como esse, algumas pessoas, uma multidão se reuniu para ouvir Jesus falar. E eu fico imaginando, né, como seria maravilhoso ouvir o mestre falar. Quando eu venho aqui para a Nova Semente, eu já fico ansioso para ouvir a nossa liderança falar, para cantar com vocês. E naquele clima tão gostoso das palavras de Jesus, algumas pessoas sentiram um incômodo. Algumas crianças possivelmente estavam ali, alguém estava comendo um biscoito do lado, ou algum bebê estava balbuciando suas primeiras sílabas, ou talvez alguma criança, né, com seu amiguinho, pela ansiedade, pela felicidade de estar com seu amiguinho, estava correndo por ali. E aí, na ansiedade dos discípulos em resolverem aquela situação, eles tentaram afastar as crianças e Jesus olhou para eles e disse: opa, não façam isso. Deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino do céu é de quem se assemelha a elas. Eu estou muito feliz hoje, porque hoje a gente está comemorando o nosso 13º sábado. Ele finaliza um trimestre e marca o início do próximo, com novas atividades, novas reflexões e um novo guia de estudo. E as nossas crianças, diferente do que aconteceu há um tempo atrás, elas estão fazendo parte da rotina da nossa comunidade de hoje. Então eu tenho certeza que na entrada vocês foram recepcionados por sorrisos sinceros, mais envergonhados. Vocês já participaram aqui com vocês no momento da oração. E a gente vai ter as nossas crianças e os nossos adolescentes também participando do louvor. Ou seja, eu louvo a Deus pelas nossas crianças participarem dos momentos da nossa comunidade. E eu faço um convite para vocês, que vocês participem dos momentos delas na nossa comunidade também. Quando vocês se sentirem à vontade, podem subir, podem ver lá em cima a participação das crianças, podem auxiliá-las e interagir com elas durante o culto, quando alguém estiver conversando, ou quando alguma criança estiver sorrindo. Podem participar dos eventos que a nossa comunidade propõe. E se você é pai ou responsável, eu te convido a comprar o guia de estudo da lição. Cada faixa etária, né, tem um guia diferente, aí vocês podem me procurar, podem procurar os professores. E daqui a pouco vai aparecer um vídeo para vocês também, sobre os eventos e sobre todas as rotinas que a gente tem. Como são as nossas classes, o que a gente tem feito sábado após sábado. Então aqui eu agradeço a comunidade que a gente tem e eu louvo porque a gente está participando, porque as crianças estão participando do momento da nossa comunidade. Obrigado. São tão grandes quando a gente crê. Seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó
teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. Jesus.
salva de palmas para os nossos meninos e meninas aqui. Obrigado. Pode ir. Pode ir. Glória a Deus. Temos futuro. Quando olhamos para as nossas crianças, que são o nosso presente, podemos dizer: temos futuro. Elas estarão aqui. Se Jesus não voltar antes, esses meninos e meninas vão continuar. Vão segurar a tocha e vão levar adiante a mensagem do Evangelho. Amém, igreja? Cabe a nós influenciá-los. Cabe a nós influenciá-los. Cabe a nós. É dever nosso fazer isso. Nós vamos adorar a Deus ou continuar adorando a Deus agora. No altar do Senhor, colocando a nossa vida. No altar do Senhor, colocando a nossa existência. Mil vezes eu falhei, até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje, se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu, eu seguir em ti, buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor.
tua mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar. Aleluia. No Santo dos Santos nós estamos, porque estamos na presença do Senhor. Presença essa que nós não podemos nos esconder jamais. Se formos aos lugares mais altos, Ele lá está. Se formos aos maiores abismos, onde a pressão é grande, Ele também está. Deus está em toda parte, está aqui, e Ele é adorado por suas criaturas. Louvado seja Deus, porque a igreja dele se reúne nesse lugar. Você é a igreja de Deus, amém? Você faz parte do povo de Deus. E assim como os anjos, nós também declaramos a santidade do Senhor. Nós também declaramos a fé e a crença na palavra do Senhor. Nós também professamos o evangelho do Senhor. Essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja de Deus. Diga comigo. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
fico ao ouvir teu nome, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva, santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo, tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é. Com a criação eu canto és tudo para mim, e eu te adorarei. Querido Deus, como é bom nós estarmos diante da Tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, porque nessa manhã o Teu Santo Espírito nos despertou e nos trouxe aqui para esse bom lugar, onde nos unimos com os nossos irmãos, com os nossos amigos, para reconhecer tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. É muito bom sabermos que somos recebidos pelo Senhor, que somos amados por Ti, ó Deus. E nesse momento nós estamos com o nosso coração preparado para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, Pai, toca a nossa vida. Eu vou lançar as flechas e eu peço que o Senhor acerte os alvos. Que realmente o Senhor preencha o nosso coração e que possamos sair daqui transformados. Fica conosco, ó Deus, fala conosco, abençoa o Teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, tudo bem com você? Então tá bom. Essa é a Nova Semente, é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem o propósito de a cada sábado nós termos uma experiência real e transformadora com Deus. E eu fico muito feliz de receber você aqui. Antes de nós irmos para a nossa mensagem de hoje, eu quero lembrar você que hoje nós começamos no Conviva, que é um momento que nós temos logo após esse nosso momento de culto aqui. Um momento de interação, de estudo em grupo da palavra,
de compartilhamento de experiências, e nós estamos começando hoje uma nova temporada do Conviva. Então, fique conosco após o culto. Esse é um momento especial e nós gostaríamos muito de contar com a sua presença para esses momentos também. Nós estamos hoje no último capítulo da série que nós estamos fazendo e realizando, a série Orações Perigosas, que poderiam também ser orações poderosas, como nós temos reafirmado aqui muitas vezes. É porque ao fazermos essas orações propostas na série, nós vamos ser tirados da nossa zona de conforto, mas através de todo esse processo de preparo, Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai nos moldando para nos colocar na situação e na condição na qual Ele deseja usar a cada um de nós. Nós começamos essa série com a oração Usa-me, e precisa ter coragem para fazer essa oração, porque Deus, Ele vai atender esse pedido. E aí lembrando, daquilo que fez com que nós pensássemos em toda essa série, aquele pedido, cuidado com o que você pede na oração, porque você pode ser atendido. E você pede, Senhor, me usa como um instrumento, e Deus vai usar você. Mas para isso Deus vai preparar você em todo o processo. Deus vai tirar você muitas vezes da condição cômoda, de conforto que você está, para te lapidar e para te colocar onde Ele deseja te usar. A segunda oração, prolonga os meus dias, baseado na experiência de Ezequias, que foi acometido de uma doença e o profeta vem avisá-lo, olha, você vai morrer, então prepara a sua casa. E ele pede, Senhor, me dá mais um tempo, me dá mais uma oportunidade. Deus vai prolongar por mais 15 anos a sua vida, mas ao ter essa oração atendida, ela também vem com responsabilidade do que é que você vai fazer com isso. E você conhece a história. Ezequias, ao invés de enaltecer a Deus e aquilo que Deus tinha feito, ele acaba mostrando para os outros povos todas as suas riquezas, as suas conquistas, e se esqueceu daquele que era o responsável por ele estar vivendo tudo aquilo e ter alcançado tudo aquilo. Deus pode prolongar a sua vida, mas o que é que você vai fazer com isso? Na semana passada nós vimos o penúltimo episódio, Perdoa como eu perdoo. Essa é parte da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você tem coragem de fazer essa oração? Qual é a medida que você tem usado de perdão para com o seu irmão, para com o seu próximo? Você tem coragem de que Deus use o mesmo critério que você para te perdoar? E hoje nós vamos ao último tema dessa série. E eu gostaria de saber se você tem coragem de fazer essa oração e pedir, Senhor, seja feita a sua vontade. Uma oração perigosa / poderosa. Certa vez eu li um pensamento de um autor desconhecido que dizia o seguinte: existem 2 tipos de pessoas. Aqueles que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aqueles a quem Deus diz, seja feito como você quer. A Bíblia traz algumas histórias, poucas é verdade, de vezes em que Jesus, ele diante de alguém, diante de algum pedido, ele disse para determinada pessoa, olha, seja feita como você quer, seja feito como você quer. E uma dessas pessoas a quem Jesus disse isso, nem era do povo judeu, mas era uma mulher cananeia. Aquela história das migalhas que caem da mesa, não sei se você lembra disso, Mateus capítulo 15. E ele vai dizer, grande é a tua fé, então seja feito como você quer. Ele vai se admirar também da fé de um centurião romano, que tinha o seu filho doente, e ele diz para Jesus, dá só uma palavra sua, o Senhor nem precisa ir da minha casa, porque eu não sou digno. E Jesus vai dizer, grande é a tua fé. Que assim seja feito. E no momento em que Jesus diz isso, o filho dele é curado. Seja feita a sua vontade. Que oração difícil. Mateus capítulo 6, versículo 10, parte da oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Tem coragem de fazer essa oração? E por que é necessário coragem para fazer essa oração? Porque pedir para que seja feita a vontade de Deus significa abrir mão da nossa vontade e como nós gostamos da nossa vontade. E muitas vezes nós até dizemos que a nossa vontade, é a vontade de Deus. Nós nos enganamos pensando que muitas vezes a nossa vontade é de fato a vontade de Deus. Por que é preciso coragem para fazer essa oração
Porque além de abrir mão da sua vontade, você precisa estar preparado, porque pode ser que a vontade de Deus não tenha nada a ver com a sua vontade. Pode ser que a vontade de Deus te leve a outros caminhos. Pode ser que a vontade de Deus te leve a outros lugares, a uma outra condição que não faz parte da tua vontade, daquilo que você pensou e deseja para você mesmo. Mas por que é tão importante eu pedir para que Deus faça na minha vida a vontade dEle? Porque Jeremias, capítulo 17, versículo 9, vai nos lembrar de uma coisa que nós não podemos esquecer, que enganoso é o nosso coração e desesperadamente corrupto. Por isso nós precisamos fazer essa oração, para colocarmos de fato a nossa vida nas mãos de Deus, no controle de Deus, porque enganoso é o nosso coração. Ele é tão enganoso que muitas vezes nós nem sabemos pedir e pedimos mal, como diz Tiago na sua carta. E você vai ver vários indícios disso na Bíblia. O sábio Salomão já ressaltou quantas vezes, Provérbios 14, 12, quando ele diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final é caminho de morte, porque enganoso é o nosso coração. Enganosa é a nossa vontade. Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Dos lábios do Senhor. Meu coração pode facilmente se enganar. E alguém já disse certa vez uma frase que parece paradoxal, mas que ela nos faz pensar muito, porque alguém disse que nós fomos condenados a vivermos em liberdade. E eu achei essa frase muito interessante. Já parou para pensar nisso? Você foi condenado a viver em liberdade. Deus te deu a oportunidade de escolher como você quer viver. Você é livre para decidir o que é que você quer fazer. E por que nós fomos condenados a isso? Porque você vai estar preso às consequências das suas escolhas. Não dá para se libertar disso. Você vai escolher e você vai colher as consequências dessa escolha. Você vai colher aquilo que você plantou. E essa é uma lei inevitável para a nossa vida e para a nossa experiência. E dependendo das escolhas que você fizer, o final delas, assim como diz o sábio Salomão, podem ser caminhos de morte. A Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que ora seguiram a sua própria vontade, ora seguiram a vontade de Deus, e o contraste é absurdo. E nós podemos aprender com a experiência de cada uma delas o que vem depois de uma escolha da vontade humana e o que vem depois de uma escolha de seguir a vontade divina. E nós poderíamos começar com Adão e Eva no jardim, porque a vontade de Deus era que eles não comessem do fruto, porque a presença da árvore do conhecimento do bem e do mal evidenciava o quão livres eles eram. Ela dava oportunidade de escolha para eles. E ali eles podiam escolher seguir a vontade de Deus ou cumprir a sua própria vontade. Você sabe o que é que eles fizeram. Quando escolheram seguir a própria vontade, eles perderam a imortalidade. Eles passaram a morrer a partir daquele momento e foram expulsos do jardim quando seguiram o próprio coração. Mas como teria sido se tivessem seguido a vontade de Deus? Eles teriam vivido eternamente. Abraão, quando seguiu a sua própria vontade, ele mentiu, ele adulterou, ele se afastou dos planos de Deus. Mas quando ele seguiu a vontade de Deus, ele encontrou o propósito, ele se deparou com a provisão de Deus e se tornou o pai da fé. Davi, quando seguiu a sua própria vontade, ele adulterou, ele matou, mas quando seguiu a vontade de Deus, ele venceu o gigante Golias e se tornou um homem segundo o coração de Deus. Paulo, quando seguiu a sua própria vontade, ele perseguiu e matou. Agora, quando ele decidiu cumprir a vontade de Deus, ele pregou, ele plantou igrejas. E o livro de Atos vai dizer que as pessoas levavam até mesmo partes da roupa de Paulo diante dos enfermos e dos endemoniados, e os enfermos eram curados e os demônios eram expulsos com a presença da roupa de Paulo. E eu poderia aqui passar o dia todo lembrando a gente de várias evidências da Bíblia, de quais são os efeitos de seguir a vontade do coração humano ao invés de seguir a vontade divina. Tiago vai falar a respeito disso.
dessa relação da vontade humana com a vontade divina. Se você tem aí a sua Bíblia, abra em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, a partir do verso 13, nós lemos assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna, diz o apóstolo Tiago. Ele está dizendo: vocês ficam fazendo planos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para determinado lugar. E ele vai nos lembrar o que é a sua vida. Você nem sabe se daqui 5 minutos você vai estar vivo para você ficar fazendo esses planos. E aí ele dá uma sugestão que deveria ser algo rotineiro na nossa vida. Você não deve estabelecer nada sem colocar isso nas mãos do Senhor e dizer: se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou fazer isso ou não. O problema é que muitas vezes eu peço para Deus abençoar um plano no qual Ele não está. Muitas vezes eu peço para Deus abençoar um plano, um desejo, uma vontade minha, da qual Deus não faz parte. E o que Tiago está querendo dizer aqui é que a vontade de Deus, ela deve vir antes dos nossos planos. Mas muitas vezes nós fazemos o contrário, estabelecemos os planos e pedimos para que Deus nos conduza através deles, mas não nos preocupamos em saber se aquilo é de fato a vontade de Deus. Colocando em outras palavras, o que Tiago está sugerindo para nós é que nós deveríamos, ao orar, perguntar para Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu queira? Qual é a tua vontade para a minha vontade? Porque já ficou evidente que eu não posso confiar na minha própria vontade, eu não posso confiar nos desígnios do meu coração, porque ele é enganoso. E Tiago vai dizer que toda essa vanglória, que toda essa pretensão de estabelecer planos, de querer fazer as coisas sem consultar a Deus, ou sem buscar a Deus para saber se Ele aprova esses planos, é maligna. Se nós realmente somos seus discípulos, nós deveríamos nos preocupar primeiro com os planos dele e em sabermos o que ele quer para a nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 33, vai nos lembrar que é preciso buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, antes das demais coisas. E essas demais coisas que serão acrescentadas são coisas básicas para a nossa subsistência. Jesus vai estar falando nos versos anteriores a esses a respeito de comer, beber e vestir. Ele vai dizer: não se preocupe nem com isso. Se preocupe primeiro em buscar o meu reino e a minha justiça. Mas a verdade é que muitas vezes nós queremos viver no reino, mas sem vivermos os valores do reino. Muitas vezes nós queremos as benesses do reino, mas não queremos viver os princípios do reino. E Jesus diz que essa deveria ser a nossa primeira vontade, de buscarmos os valores e os princípios do seu reino. Nós oramos: Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Como você imagina que a vontade de Deus é cumprida no céu? Você consegue ver a vontade de Deus ser questionada no céu? Você consegue ver na mente dos anjos que permaneceram depois do lapso, da queda de Satanás e os seus anjos, alguém duvidando da vontade de Deus? Ou alguém não se preocupando com ela? A vontade de Deus manifestada no céu é suprema, porque Deus é Senhor, Ele é o ser supremo. E aí Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10,
ele vai trazer para nós algo muito importante a respeito disso. Abra lá a sua Bíblia, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. E ali o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Se você confessar que Jesus é o quê? Lê aí o que está dizendo. Você precisa confessar que Jesus é o quê? Senhor. Se você confessar que Jesus é Senhor, você será salvo. O problema, queridos, é que hoje nós nos deparamos com uma geração que não quer confessar que Jesus é Senhor. Nós nos deparamos com uma salvação que se preza muito em confessá-lo como Salvador. Ué, pastor, mas qual que é o problema disso? O problema é que o objeto da confissão não é confessar que Jesus é Salvador, mas é confessar que Jesus é Senhor, e através dessa confissão, Jesus ele vai salvar você se você reconhecer o seu senhorio. Ele não deixa de ser Salvador. E se você o confessar como Senhor, ele vai salvar você, porque ele é Salvador de fato. Mas você não encontra em lugar nenhum da Bíblia dizendo que você vai ser salvo de confessar Jesus como Salvador. Porque ele precisa ser também Senhor. Se você confessar que Jesus é Senhor. E o que eu vejo hoje é uma geração com muita dificuldade de declarar que Jesus é Senhor. Eu vejo hoje uma geração com muita dificuldade de entender e aceitar o senhorio de Deus, de entregar de fato a vontade própria nas mãos dele. No contexto bíblico, essa palavra Senhor, ela é usada no contexto de um escravo para o seu amo, para o seu possuidor. E é esse o sentido que Paulo está trazendo aqui. Você precisa declarar e confessar que Jesus não só te salvou, mas que Ele te possui. Que Ele controla tudo na sua vida. Que a sua vida está completamente nas mãos do Senhor. Mas o que eu vejo por aí são muitas pessoas tentando dizer o que é que Deus tem que fazer, o que é que Deus tem que ser. Dizendo que a palavra de Deus tem que ser atualizada, tem que ser moldada à vontade do ser humano. O que eu vejo hoje são pessoas tentando dizer que Deus é quem precisa aceitar os meus pecados, ao invés de eu render a minha vontade a Ele e abandonar aquilo que me afasta dEle e dos seus propósitos. Na oração do Pai Nosso, antes de pedir, Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, nós oramos, venha a nós o teu reino. Seja Senhor da minha vida. E muitas vezes nós nos esquecemos disso e queremos que Deus se adeque às nossas vontades. Mas eu preciso pensar e refletir a respeito daquilo que eu tenho orado e receber o reino de Deus para fazer a sua vontade, que a sua vontade se cumpra no céu e na terra. É preciso para isso atender o convite de Jesus, quando Ele diz: se alguém quer vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e segue-me. Você já entendeu o que significa esse convite de Jesus? O que Ele está dizendo para mim e para você é: venha e faz o que você quiser, não é isso. Quando Ele diz venha e tome a sua cruz, Ele está dizendo morra para você. Morra para todo o restante, para que eu possa habitar em você, para que você possa cumprir a minha vontade. Não se engane, se você não está fazendo a vontade do Mestre, você não é discípulo dele. E se você está tentando fazer com que Deus se molde, se adeque às suas vontades, alguma coisa está muito errada. E você inverteu completamente os papéis. Se você não aceita o senhorio de Jesus,
você não o está seguindo. Isso fica bem claro nos escritos de Paulo, quando ele disse em Gálatas 2:20, crucificado estou com Cristo. Ele entendeu o que é tomar a sua cruz, porque ele vai dizer, crucificado estou com Cristo. E agora já não sou mais eu quem vive, já não é mais a minha vontade, mas é a vontade dele. É Cristo quem vive em mim. É Cristo quem vive em você? É a vontade dele que prevalece na sua vida? Ou é a sua vontade? E a respeito de cumprir a vontade de Deus, Jesus é o maior exemplo nisso. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Capítulo que tem uma história muito conhecida. Eu não vou me ater aos detalhes do encontro de Jesus com a mulher samaritana lá no poço. Mas aqui no começo do capítulo, introduzindo essa história, algo que vai evidenciar como Jesus de fato estava sensível a cumprir a vontade do Pai. João capítulo 4, versículo 1 diz assim: os fariseus ouviram falar de Jesus, ou melhor, ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Eu li esse texto só porque ele menciona o trajeto que Jesus vai fazer, e isso vai ser determinante para o que vai acontecer em todo o capítulo. Jesus sai da Judeia e ele vai para a Galileia. Bom, havia, melhor dizendo, 3 possibilidades de caminho. Uma a oeste, uma a leste e uma pelo meio. A mais curta, pelo meio. Só que pelo meio, eles tinham que passar por Samaria. E você vai se lembrar que os judeus eles não se davam com os samaritanos por questões históricas. Eles consideravam os samaritanos imundos, impuros, pagãos. O judeu não gostava do samaritano. Olha só, da Judeia para Galileia, aproximadamente 3 ou 4 dias de viagem. Porque por esses caminhos laterais que passavam no entorno de Samaria, aproximadamente uns 170 quilômetros de distância. Por dentro, uns 120. Dependendo do passo, o judeu não gostava do samaritano a ponto de andar um dia inteiro a mais só para não passar por Samaria. Era esse o tamanho do ódio que um tinha do outro, a ponto de andar um dia inteiro a mais. Mas Jesus não toma esses caminhos periféricos. Para ir para a Galileia, o que Jesus faz? Ele vai pelo meio do caminho. Só que o meio do caminho vai passar por Samaria. Jesus vai encontrar ali o poço de Jacó. E ele vai se aproximar do poço porque ele tem um encontro marcado ali com uma pessoa. Ele vai transformar a vida daquela mulher. Ele fica ali sozinho porque os discípulos vão até a cidade para comprar comida, porque eles não tinham feito uma refeição ainda. E você vai se lembrar dos detalhes da história. A mulher vem ao meio-dia ali para o poço e Jesus tem uma conversa com ela. E Jesus transforma a vida daquela mulher naquela conversa que ele teve. E aí, quase no final do dia, os discípulos voltam com a comida. E os discípulos vão dizer, Senhor, come. E aí Jesus vai dizer uma coisa, que era uma ênfase constante na sua experiência. João capítulo 4, versículo 34. Os discípulos falaram, Senhor, come. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Para Jesus, cumprir a vontade de Deus vinha antes mesmo da própria necessidade de se alimentar. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. E essa é uma constante na vida de Cristo Jesus. Ele está sensível à voz do Pai, à condução do Pai. E ele abre mão de qualquer conforto, de qualquer interesse próprio para cumprir a vontade do Pai. E assim ele nos deixa o exemplo. Paulo vai falar a respeito disso em Filipenses capítulo 2, versículo 8. E falando a respeito da obediência de Jesus, ele vai dizer lá em Filipenses
que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Agora veja que coisa interessante vai ser dito no livro de Hebreus. Acompanhe comigo esse texto, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, dos versos 7 até o verso 9. E ali a Bíblia vai nos dizer o seguinte: durante os seus dias de vida na terra. Algumas versões vão trazer a expressão nos dias da sua carne. Por que Hebreus faz essa menção? É para nos lembrar do contexto de Jesus enquanto vivendo aqui nesse mundo. Limitado pela condição humana de ter nascido de Maria, sentindo aquilo que nós sentimos, tendo velado seus atributos divinos como a onisciência, a onipotência, a onipresença, para poder viver como um homem aqui, a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 5, nos dias da sua carne, ou durante os seus dias de vida aqui na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Essa é uma clara referência do momento em que Jesus está no Getsêmani e pede aquilo que está descrito lá em Lucas 22, 42. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que esse texto vai apresentar para nós ali é que a natureza humana de Jesus está num evidente conflito com a sua vontade. Porque Jesus, antevendo o que vai acontecer, ele sente e já estava sentindo todo o peso do nosso pecado que estava sendo depositado sobre ele. Além das torturas físicas pelas quais ele já tinha passado também. E nessa manifestação da sua vontade humana, Jesus ora e pede: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Em alta voz e com lágrimas, ele clama àquele que o podia salvar da morte. E ele foi ouvido pela sua reverente submissão. Dentro da divindade, cada um desempenha um papel para a salvação do ser humano. E desde o começo, Jesus já tinha se voluntariado a pagar o preço, a assumir o nosso lugar e morrer eternamente no nosso lugar, no lugar daqueles que o aceitaram. Mas durante toda a sua vida aqui, ele experimenta como um ser humano se submeter voluntariamente à vontade e à condução de Deus Pai. E a cada prova que ele vai recebendo durante a sua vida e o seu ministério, ele vai se aprofundando no entendimento agora prático do que é fazer isso nessa condição. E aí o texto vai dizer no versículo 8, embora sendo filho, embora sendo esse filho enviado do céu, e quando o Hebreus fala que embora sendo filho, quer ressaltar Jesus nessa condição, do filho que fora enviado, do Deus encarnado, embora nessa condição, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Mas Jesus precisava aprender a obediência. Como homem ele fez isso. E como Deus também. Porque ele se voluntariou a se submeter à vontade do Pai, a velar a sua onisciência, para como homem não saber e não compreender naquele momento todos os preceitos de Deus. Mas ele foi aprendendo. Assim como ele teve que aprender a falar, a andar quando criança. Assim como ele aprendeu o ofício do seu pai. Como homem, Jesus foi aprendendo a obedecer. E o que significa esse aprender? Significa crescer em obediência e em submissão. Pelo fato de Jesus nunca ter pecado,
Cada vez a tentação e a provação se intensificou absurdamente. E em cada nova tentação, uma mais forte que a outra, ele foi sendo como homem aperfeiçoado. E assim como Jesus, nós podemos experimentar níveis mais profundos, mais amplos, mais íntimos de submissão a Deus. E o versículo 9 diz: e uma vez aperfeiçoado, ele tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por ter obedecido até o último momento, no mais alto grau de intensidade da aprovação, Jesus era a oferta perfeita pelo pecado. E isso o habilitou a ser nomeado por Deus como nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. Você tem vivido pela sua vontade? Ou pela vontade de Deus? A natureza humana de Cristo Jesus se manifestou naquele momento: Pai, se possível, passa de mim. Se for possível, tira de mim essa dor, esse sofrimento. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E até diante da morte, até diante do risco de perder a própria vida, Jesus se submete à vontade do Pai. Verdade é que muitas vezes nós não nos rendemos e não nos submetemos pelo custo disso. Porque dói para nós abrirmos mão da nossa vontade, do nosso querer. Dói muitas vezes sermos preparados por Deus diante das provações e das dificuldades da vida. E muitas vezes não nos submetemos porque ficamos olhando para o custo disso. Mas eu queria te lembrar de uma coisa. Apesar de ser doloroso, e por focarmos no quanto isso vai nos custar, doer ou machucar, nós não podemos deixar de levar em conta que não há nada que Deus peça que seja injusto ou que não seja para o nosso bem. Por mais doloroso que seja entregarmos a Deus a nossa vontade, submetermos a Ele o nosso eu, o nosso querer, não podemos deixar de lembrar que nada do que Deus pede é injusto ou que não seja para o nosso bem. Nós precisamos olhar para o resultado final. Nós precisamos olhar para a conclusão do plano. E pensando a respeito disso, eu me lembrei a primeira vez que a Rebeca, minha filha, ela teve que tomar uma injeção. Ela não estava bem. O resfriado bateu forte. Problema na garganta, coriza, tosse. E o melhor remédio era tomar uma injeção. E a pergunta: pai, vai doer? Vai doer, filha. Mas depois vai ficar bom. Você vai melhorar. E eu me lembro até hoje da carinha dela entrando na enfermaria, segurando forte a minha mão, sabendo que ia doer, mas confiando que depois ia melhorar e que ia ficar tudo bem. E ficou tudo bem. Deus é esse pai que vai segurar na nossa mão e que vai olhar para a gente e vai dizer: filho, vai doer no começo. Pode ser que machuque, mas depois vai melhorar. Depois vai ficar tudo bem. Depois vai passar. E da mesma maneira como eu tomei um tempo para mencionar os erros e acertos de muitos personagens bíblicos, eu poderia gastar aqui a tarde toda
para nos lembrar de que em toda a Bíblia não há um registro sequer de alguém que tenha entregado a Deus a sua vontade e que não tenha sido melhor. Eu não encontro em toda a Bíblia alguém que se dispôs a fazer a vontade de Deus, abrindo mão da sua própria vontade, que tenha se arrependido depois de ter feito isso. Porque quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus, nós precisamos nos lembrar de que tudo vai terminar bem. Por isso eu quero convidar você a fazer essa oração. Senhor, seja feita a tua vontade. E aí eu quero lembrar você de Jeremias 29:11, quando Deus vai dizer: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Qual é o fim que você deseja? O fim que você deseja tem que ver com felicidade nesse mundo? O fim que você deseja tem a ver com adquirir algumas coisas nessa vida? Eu espero e desejo que não. Eu desejo que o maior desejo do seu coração seja a vida eterna, seja o céu. E é disso que Ele está falando. Então deixa eu conduzir você. Deixa eu conduzir a sua vida para dar para você o fim que você realmente deseja. E se salvação é o fim que você deseja, se o céu é o que você deseja, eu quero convidar você a fazer comigo essa oração e dizer: Senhor, seja feita a sua vontade. Nós vamos cantar agora uma música que fala a respeito disso. Teus planos. Uma música que foi feita para essa comunidade. E enquanto você estiver cantando essa música, faça dela a sua oração. Nós vamos declarar e nós vamos dizer: Senhor, o que importa para nós é viver os teus planos. Então entrega a sua vida, a sua vontade nas mãos do Senhor. Deixa Ele cuidar de você. Antes de traçar algum plano ou de querer alguma coisa, pergunta para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu queira? Quais são os teus planos para mim? E faz a tua oração e declara para o Senhor o quanto você deseja que na sua vida seja realizado a sua vontade. Tudo se fez novo e eu te conheci. Se tua mão me alcançou e libertou-me, enfim, eu agora eu tomo do meu coração
Querido Deus, a Tua palavra vem nos lembrar de que enganoso é o nosso coração. E às vezes a gente nem sabe o que a gente quer direito. E vamos nos enganando muitas vezes, colocando o nosso coração em tantas coisas que não são o Teu reino. Mas nós entendemos hoje, ou nos lembramos disso hoje, de que antes de qualquer outra coisa nós precisamos buscar primeiro o Teu reino. E isso significa buscar viver os valores e os princípios do Teu reino. Significa colocar o Senhor no trono da nossa vida para que a Tua vontade prevaleça, para que a Tua vontade se cumpra na vida de cada um de nós. Mas para nós é difícil, ó Deus, porque o egoísmo vem com o pecado e muitas vezes nós temos dificuldade de abrirmos mão da nossa vontade e do nosso querer, porque isso é contrário à nossa natureza manchada pelo pecado. Mas nesse momento nós queremos entregar ao Senhor o nosso coração. E com Ele nós entregamos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos anseios, para o Senhor fazer com eles o que o Senhor desejar. E que o Senhor coloque no lugar os Teus planos, a Tua vontade. Que nós possamos estar crucificados com Cristo Jesus, para que possamos dizer que já não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo quem vive em nós. E que a nossa vontade seja a Sua vontade. Que antes de estabelecermos qualquer plano, nós possamos perguntar para o Senhor quais são os Teus planos para nós. Que realmente, ó Deus, a Tua vontade seja soberana, que ela prevaleça na vida de todos nós, para que no final o Senhor possa nos dar aquilo que nós mais desejamos, que é a salvação em Cristo Jesus, que é o céu que o Senhor tem preparado para nós. Então, Pai, cumpra em nós a Tua vontade. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra, assim na nossa vida, assim no nosso coração, como ela é feita no céu, em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é a nova semente, uma experiência real e transformadora com Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha, na presença dEle, um ótimo restante de sábado.